Boa noite, Everaldo, para vídeo parte 2 do dia 12, exercício um do Advent of Code, que é o último dia. Nós estamos aqui aplicando uma técnica de força bruta, né? E nós vamos agora gerar um grid e vamos colocar todas as variações e todas as peças possíveis e até forçar a resposta, né? E no caso, ele vai colocar o 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. É essa peça que ele quer encaixar. Então vamos criar uma classe para o grid. Nós temos aqui, nós temos as seções, né? Nós temos a largura e a altura, mas nós não temos o grid ainda. Então nós temos que criar um grid, né? Outro dia eu tentei criar um array e eu não consegui criar um array vazio. Eu não lembro como que faz. Acho que agora acertei. Fui testando porque eu tentei fazer assim. Esse construtor de array transforma alguma coisa em array, né? Ele pega alguma coisa que é um array, que não é um array, e transforma em array. Se for um array, continua um array. Mas para criar um array novo, é esse array new. Então, que a gente tem o width e o height, a gente pode fazer assim. Vou fazer um teste aqui com o primeiro só. A largura vezes, né? Isso daqui dá um número. Para cada um desse, nós temos que fazer um. Na verdade, eu não sei se aqui é um. Times é 0, 1, 2, então não é esse. É, para cada um desses, nós temos que fazer um array de, de height, né? Isso aqui é um inteiro. Então eu tenho que criar um array disso daqui. Para cada um desse, também não foi. Deixa eu ver. Porque cada um dele é nulo, né? É, height. Aí aqui tem um 4 por 4, ó. 4, 4, 4, 4. Não sei se tem um jeito melhor de criar isso, mas funcionou, né? E eu não sei se dá para passar também o valor quando a gente cria um array. Vamos ver. Array new 4, né? Se eu passar um segundo valor aqui, sei lá. Ah, deu para passar um segundo valor. Então a gente pode passar aqui false. Aí nós criamos um grid vazio. Então, false vai ser vazio. Poderia usar número inteiro para usar aqueles rótulos que ele está usando. Podia fazer com string também até, né? Mas vamos fazer com número com booleano. Vamos criar uma classe chamada grid. Ela tem um construtor. Ela vai receber a largura, a altura. Por enquanto só. A gente não vamos colocar os presentes no grid por enquanto, não. Mas poderia colocar, né? Aqui nesse caso, aqui, quando eu falo presentes, é quantos presentes, a quantidade de presentes que tem que colocar, né? Chamar de presentes needed. Largura, altura, quantos presentes precisa, a largura e a altura também. O grid é
esse daqui. Então, lembrando que a gente está vendo sempre primeiro largura vezes altura na hora de acessar. E os presentes que são precisos são esse array aqui, né? Aí, nós vamos fazer uma função para imprimir o grid. Vou até copiar aqui do toString desse daqui. Nós não precisamos imprimir o ID do grid, né? Ele não tem ID. Nós temos o grid para cada linha do grid, para cada célula. Se a célula for verdadeira, nós vamos imprimir erquilha, senão a gente imprime ponto. Vou colocar aspas duplas só para padronizar, né? Não tem problema usar aspas simples, é até mais rápido, mas melhor padronizar. A gente pula uma linha, imprime o grid. E aí no grid vai ter métodos como, por exemplo, para ver se cabe uma peça no grid, né? E também para gerar todas as variantes, todos os grids. Igual a gente fez com a rotação, a gente vai passar uma peça numa e vai pegar todos os grids que tem variantes. Então nós temos aqui um grid, aí nós podemos chamar, né, o construtor aqui. O que chamamos de seção, em vez de chamar de grid, vamos chamar de section, que é o nome que está ali, section. Sections, map, section, section new. Primeiro é a largura, né? Então, section width, a altura. E os presentes que são precisos é o section presents. O ideal poderia ser usar key value aqui, né? Para não ter que usar parâmetro posicional. Mas vamos deixar assim, porque por enquanto está funcionando. A gente pegar a primeira seção, fizer um puts, aqui ele não achou grid, porque faltou um grid aqui dentro. Você vê que essa parte é burocrática, né? A parte burocrática do código. Imprimir um grid vazio de 4x4. Aí o que nós vamos fazer, ó? É bem simples a lógica, é força bruta total. É totalmente a força bruta. Tá vendo que aqui é 4x4 e aqui é 3x3, né? Nós vamos pegar a peça que ele quer pôr, ele vai pegar o ID da peça, né? E ele só vai parar, vai ter um método que só vai parar quando o present needed for tudo zero. Mas ele vai pegar aquela peça e vai colocar ela é que não dá para selecionar só as três primeiras grades aqui. Vai colocar nas três primeiras posições, aí ele vai dar uma posição, vai colocar aqui, e aí vai chegar no limite. Aí ele vai pular para a linha de baixo e vai tentar colocar aqui, aqui tem quatro chances. Só que ele, como vai pegar todas as variações, ele vai pegar em cada uma das quatro chances, uma das 12 variações que tiver, e aí ele vai pegar e chamar recursivamente até o final. E vai ter uma cache depois, que a gente vai fazer, para para não recalcular duas vezes o mesmo, né? Porque tem muitas soluções que vão ter várias formas. Então a gente precisa fazer um método chamado fit agora, de ponto de interrogação, que é para ver, nós vamos passar um grid, não, desculpa, no grid, nós vamos passar um presente e ver se ele cabe. Fit.
Só que esse método até que é meio recursivo também, né? Ele vai receber um presente. O presente aqui no caso é sempre 3 por 3, então a gente pode levar isso em consideração. O grid, ele tem largura e altura. Então, seria assim, pode ser de 0 ao widget, mas é a mesma coisa que fazer o widget times. Ó. Widget times, dá o i, e mesma coisa para altura, para iterar sobre a grade lá. A gente tem que comparar um a um, né? Agora, o difícil aqui vai ser comparar no presente, porque aqui ele vai várias vezes, só que eu tenho que comparar o tamanho do presente. O tamanho do presente é 3, né? E eu não queria fazer hardcoded, então vou fazer assim, ó. Size é present.size. Aqui tem que ter algum indicador para limitar o tamanho do i. O i, ele não pode ser até o final, que aqui o i é porque tem que ser 0, 1, 2, né? Vai ter que até size. Aqui o i vai, ó, 0, 1, 2, 3. Vai ter que ser tipo isso menos size, aí vai dar 0. Não, isso 0, 1, 2. Aqui o grid tem largura 4. Aí 4 menos 3 vai dar 1, porque o máximo que ele pode ir é até o 1. Porque ele vai ter que fazer i mais o do size. E para o j também. Então vai ser duas vezes. Então aqui eu não posso ir 4 vezes. Eu tenho que ir 4 menos size vezes. E aqui também, porque ele é quadrado, né? Height menos size vezes. Então a variável booleana aqui, isFit, depois a gente faz um break, qualquer coisa. É só para não ajudar na lógica aqui, né? isFit, vamos começar com true. Aí nós vamos ter que perguntar se o grid de j, mas não é só ij, né? A gente tem que iterar sobre o size agora, então. Aí vai ter que ser size times é, é ruim dar nome de contador. A gente usa K, mas vai ter que precisar de 4L aqui, né? Vamos usar M. M é bom. M, e como ele é quadrado, tem que fazer N também. Aqui. Aí vai ser, se o grid de I mais M, isso daqui que a gente sempre esquece de pôr, né? Dentro do colchetes, o indicador. Vamos comparar a matriz inteira, ó. Se o grid, se o presente na posição MN, só que o presente aqui, no caso, ele tem que virar a matriz, né? A matriz do presente. A matriz tem que ser a presente matrix. Porque a gente tem que ver se faz um método aqui de acesso a ele. Eu sei que dá para fazer um método assim, ó. Dá para fazer um método assim. Mas para acessar com 2, eu não sei se dá para acessar. Acho que dá, porque não lembro como que define um método. Acho que dá para fazer um método assim, e aí ele retorna o array, aí é só retornar aqui o shape, né? O shape de, aí só retorna shape de, eu não lembro como que escreve um método assim. A gente acha no Rubydoc ali. Aqui, ó, o primeiro método.
Passa aqui e args, mas a gente vai testando. Aí dá para fazer isso daqui assim, ó. Presente de Se presente de MN é verdadeiro, então aqui tem que ser falso, né? Para toda a posição do presente de MN for verdadeiro, o I de J tem que ser igual a falso. Então, assim, se presente de MN for verdadeiro e também o grid de M, I mais M, J mais N, poderia até colocar um. Não sei se a gente põe um break aqui. A gente pode colocar aqui assim, ó. Não precisa, não pode ter ansiedade, né? Dá pra fazer passo a passo. Aí, isFit igual a false. O break vem aqui porque a gente tem que indicar, né? E sair. Indicamos que não é mais fit, porque teve como que chama? Teve uma colisão aqui, né? O grid não estava disponível, o grid não estava limpo. O grid estava ocupado e a peça estava ocupada, porque também pode se encaixar nesses buracos aqui, ó. Então, e tem que ser para todos. Então, vamos verificar para todos e vamos verificar em todas as posições do grid. A gente começa do 00, aí depois vai 01, 02. Se ele achar alguma, e- ele. Só que aqui tem que ser outra coisa, assim, ó. Porque ele vai poder fazer isso várias vezes, né? Ele tem que. Se ele falhar num 3x3, ele pode tentar no próximo 3x3. Que nem nesse caso, ele vai no 00. Aí depois ele tem a chance. Ele vai a partir do 00, depois a partir do 01, para cobrir esses três. Ó, no 00 ele cobre esses três aqui, né? Aí no 01 ele cobre esses aqui. Depois ele vai cobrir essa linha aqui e essa linha aqui. Ele tem quatro chances. Então ele vai resetar aqui para isFit true. E aqui o isFit vira falso. E aqui, se der o isFit, if isFit, se ele achou uma posição, quer dizer que é fit, porque só quer saber uma, né? Eu não quero colocar ainda. Então, em vez de retornar true false, eu poderia é, até retornar os valores de J. Aí eu sei aonde que ele tem que colocar. Então, assim, return IJ, porque IJ é a posição da origem, de onde ele vai colocar. Vamos ver se funciona? Faltando algum end aqui. Faltou o end desse if aqui. Então nós temos aqui, ó, se você pegar o sections 0, é uma seção. Nós podemos fazer um fit do presente 4, né? Presents, eu acho que chama. Do presents 4. Aí reclamou que não tem size para presents. Porque o size aqui o size é do grid, do array, né? Aí tem um negócio bem legal que daria até para usar aqui para esse daqui, que é um forward. Eu esqueci como que usa, faz tempo que eu não vejo isso. Teria que procurar no livro que eu tava assim. Mas tem esse método aqui, esse módulo chamado forwardable, que você pode delegar, né? Acho que também tem o delegate, eu acho. Aqui não tem. Delegate. Procurar. Não, aqui não achei. Vamos procurar no Google. Ruby, Ruby method forwardable.
Ali a documentação tá vazia, vamos ver se aqui aparece alguma coisa. Aqui na mais antiga, né? Acho que não deve. Ó, tem esse def delegators aqui, ó. Def delegators. Aí do records, esses daqui. Aí quando eu chamo o método record number, ele foi para outra classe, né? O que você acha aqui? Def delegator standard outputs. Então vamos tentar aqui. Se não funcionar, a gente tenta de novo. Extend forwardable. Só para não ter que ficar escrevendo o alias, né? O Ruby usa muito isso de metaprogramação. Se não ter que ficar escrevendo o alias, você, você usa essas macros. Esse método colocou essa macro aqui. Aí no shape, nós repassamos esses dois métodos e o size também. Então nós não precisamos mais desse método aqui, porque ele vai repassar. Você não precisa digitar isso, entendeu? Forward. Só se não tem mais o. A gente tem que colocar require forwardable. Às vezes não tem mais, pode ser que tenham tirado. Vamos tentar. Eu já usei isso antes na vida. Agora passou, mas na verdade tem que chamar o método. Ó, retornou a posição 00, viu? Então a gente sabe que ele tem um fit e sabe que naquela posição, aí nós poderíamos ter um outro método chamado place e passa esse 00, né? Na verdade não precisa nem passar, a gente chama de place. Poderia ter dois, né? Place, que põe na primeira que achou. E, e aí eu tava pensando se fazia um método para para fatiar o grid, mas acho que na verdade é melhor fazer esses loops mesmos aqui, em vez de fazer um método de fatiar o grid, ó. Em vez de fatiar o grid assim, a gente pode pegar e ter um método chamado. Aqui nesse caso, esse método que eu queria criar, eu queria retornar um outro grid para não ter para ter imutabilidade, né? Que nem aqui, deixa eu ver, o grid aqui, eu queria fazer um freeze nele depois. A gente criou o grid, né? Vou fazer um freeze nele aqui, porque eu quero evitar ter uma, como vai ter muita recursão, eu quero evitar que uma recursão afete a outra, entendeu? Então, para me garantir, vou usar imutabilidade. Como eu falo para vocês, eu costumo deixar um monte de espaço em branco aqui que não precisa, né? Espaço a mais. Ficou bem elegante esse negócio do forwardable. Aí agora que nós temos o fit, a gente sabe que ele cabe. Senão, a gente teria que retornar aqui falso, né? E se ele não cabe, nós vamos retornar falso. E nós temos que escolher os outros métodos que a gente vai fazer. Se vai fazer o método para pegar as variações já. E, então vamos pensar aqui um pouco. A gente já sabe que encontrou uma posição. Agora a gente teria que pegar e colocar essa posição. E também a gente teria que testar para todas as variações, né? Em todas as posições. Apesar que esse daqui ele procura se tem uma posição. Bom que ele já retorna onde colocar. Então seria bom a gente usar essa coordenada para. É que eu poderia até retornar mais duas coordenadas aqui, que é para ele procurar a partir dessa. Às vezes ajudaria no fatiamento. Em vez dele começar do width aqui e do height, que eu poderia colocar mais uma. Aqui no caso ele está começando com. Aqui ele está começando com zero, né? Então eu teria que colocar aqui, mais aqui e aqui. Se a gente quisesse. Se a gente quisesse colocar uma posição, que é para ele procurar a partir daquela posição. Tem que ver se isso vai necessário. Vamos colocar aqui um comentário assim, ó. Se necessário pesquisar apenas um.
subgrid adicionar um, um P e Q. Isso fica com um comentário para depois, se for necessário, a gente pegar. Porque esses grids aqui são maiores depois, ó. Tem grid de tamanho 40. E às vezes, se você fazer um monte de busca ali, 60 vezes 60 já dá uns 360, né? Então seria um espaço de busca grande demais. Agora, nós, nós veja que o nosso estado final vai ser quando todos os presentes forem zero. Então a gente teria que pegar e encontrar o primeiro presente que não é zero, aí duplicar o array, subtrair, né? Primeiro a gente teria que ver assim se está pronto é quando tudo é zero, né? Aí seria a entrada da recursão que a gente vai ter que ter um memoizer depois, né? Pois daqui é uma seção. Quando tudo for zero, ele passou. E aí a gente diminui de um e, e vai ter que ver todas as variações também, né? Se não der fit, nós vamos procurar as variações. A gente poderia até tentar fazer um método do. Pode fazer um método que selecione quais que deu fit, né? É, Mas então vamos começar aqui. Vamos ver o que o texto diz pra gente. Os elfos precisam saber quantas regiões. Então tem que somar para ver se a região cabe ou não, né? Nem todas as regiões cabem, que aqui nesse caso aqui, cada uma é uma região. Duas regiões cabem, uma não cabe. Essas duas cabem, essa não cabe. Então tem que contar total de regiões. E aí ele está perguntando quantas regiões podem fit presents, né? Então poderia ser um método fit all presents. Se a gente tem aqui um fit para present, a gente poderia ter um método, na falta de um nome melhor, fit all presents. Ele é booleano. Ele que vai ser o método de entrada da nossa classe ali, né? Aqui que nós vamos fazer assim. Se todos os presentes necessários forem zero, é verdadeiro. Então, é a condição de parada, né? Return true if presents needed all zero. Se todos forem zero, é verdadeiro. Senão, nós vamos ter que achar o primeiro que não é zero. Então, acho que o find ele aceita um bloco, né? Find find do enumerable, você pode passar nada ou um bloco. Ele vai retornar o primeiro. Então, a gente tem que pegar o primeiro que não é zero. First, first present é igual presence needed, ponto find p not zero, né? Primeiro que não for zero, só que eu queria ver se retornava o índice junto. O, eu queria um find que retornasse o find e o index. Ah, dá para usar o find index aqui então, ó. Retorna o índice do primeiro elemento que encontra um critério. Dá para passar um critério para find index. Então, find index. O primeiro presente que não for zero. Aí nós vamos fazer o seguinte. Se o presente cabe, ó, se o presente ele é fit, o presente é presents needed de present index. Se o presente é fit, que vai retornar o IJ lá também, né? Por enquanto a gente não vai fazer de nada com ele. Só sabe que ele é verdadeiro, um valor verdadeiro.
que em Ruby só é falso new e false. Então, se o presente é fit, nós vamos colocar o presente, né? A gente pode até, eu poderia guardar o IJ que a gente precisa para guardar o presente aqui. Então, vamos ver se dá para atribuir dentro do if. Acho que dá, mas pode ser que dê um warning, né? Às vezes dá um warning. Place present. É... Pode chamar de chords, né? Chords. Place present. Present chords. Aí nós vamos ter que pegar, colocou o presente, isso vai tornar uma nova seção aqui, porque a gente vai estar usando mutabilidade, né? Aí um novo grid, uma nova seção. Aí assim, ó, new section. E vai mudar também. Como também vai mudar o present needed, mas ele vai mudar lá dentro, ele vai ter acesso. Como que chama? Encapsulado, né? Mas vai tornar um new section. E aí nós vamos recursivamente perguntar, né, se, se o new section fit ao presence. Depois nós vamos ter que colocar a cache aqui nesses métodos, né? Mas basicamente ele colocou um presente, criou um grid novo e vai perguntar. E aí ele vai usando o método fit. E se ele não coube o presente, aqui eu teria que pegar as variações, né? Teria que chamar para cada variação. Então, na verdade, aqui eu poderia chamar as variantes aqui, assim, ó. As variações vai retornar o próprio self, ó. O variations, em algum momento, ele inclui o próprio self. Entendeu? All flips, e no all flips ele inclui self, no all rotations também. Então, eu vou pegar aqui as variações, ó, variations, present.variations. E aí nós vamos transformar isso aqui num loop, né? Se alguma variação, ó, variations. Se alguma variação tem um present, né? Present variation. Se alguma variação ele fizer o fit, aí nós vamos colocar. Não pode ter return aqui, né? Aí aqui fica verdadeiro ou falso e tal. Porque, porque alguma dessas tem que retornar verdadeiro. E a primeira que retornar verdadeiro vai retornar verdadeiro, né? Aí ele, aí ele vai retornar um verdadeiro aqui, um if. Então, eu posso guardar o resultado aqui, né? Result, para ficar mais legível. Aí a gente pode dar um nome melhor do que result aqui. Vamos ver. Se alguma variação coube, ele vai recursivo para ver se achar, né? Tipo, sucesso, sei lá. Aí, se sucesso, né? Mas aqui a gente vai estar naquele caso. Se sucesso, retorna true. Mas talvez tenha alguma recursão aqui que eu tenho que querer pensar. Então, assim, se eu tenho um grid, como eu vou saber se tem todos os presentes, né? Eu vou pegar o primeiro, tentar em todas as posições possíveis. E, aí eu coloco ele e chamo recursivo. E pergunto se cabe todos os outros, porque aqui mudou. Quando recursão, isso aqui vai copiar. É,
No place present vai retirar o present e vai criar um novo section, né? Isso aqui tem que ver se seria dois métodos mesmo, ou um só é o suficiente. Vamos continuar com isso aqui só para ter a questão da imutabilidade, né? Aí aqui, se algum deles deu certo, então é sucesso, né? E se não, tem que ver se tem alguma condição. Se algum deles não der certo, mas aí eu tentei com todas as variações e aquele presente não coube, então só isso é a resposta. Tira esse daqui, tira esse daqui. Aí precisa fazer um método place present, né? Vai ter que retornar uma nova seção. Place present, vai pegar o present, uma nova seção, os novas nas coordenadas, você vai pôr e vai ter que decrementar no present. Então aqui a gente sabe que o present fez fit, a gente separou em query modifier. Aqui a gente sabe que cabe. E aqui nós vamos pôr, a gente sabe as coordenadas. Vamos quebrar aqui. IJ chords. Nós vamos fazer. Tem que copiar o grid, né? Tem o grid. Aí, new grid é grid.map. Vai retornar já vai retornar um novo, na verdade, isso aqui. Line, line.dope. Copiou o grid. Aí nós vamos pegar e fazer o loop aqui do size. Do loop. Aí o presente na posição MN. Não, o grid, o new grid na posição I, que é a inicial ali, mais M e J mais N. Aqui nós temos que tomar cuidado para não sobrescrever aquelas partes que se encaixam, tá? Então vai ser o seguinte: se o presente de M e N for verdadeiro, que é a parte que vai ter que preencher no grid, para a gente não sobrescrever as outras partes. Então, new grid de I mais M e J mais N recebe verdadeiro. As outras partes eu não posso apagar uma parte que já existe ali. Esse é um perigo simples. Aí nós pegamos e fizemos um novo grid. Agora nós temos que atualizar o presentes. Então nós temos que achar o índice, né? Nós temos que copiar. Então vamos lá. New presents é igual a presents needed.dope. Copiamos o presents needed. Aí vamos fazer new presents do find present. Aqui eu não sei se dá para decrementar direto, né? É, é mais arriscado, é melhor não fazer. Melhor pegar o índice primeiro e depois decrementar. New presents, um índice. Aí tem que fazer new presents de index. Recebe entre 0 e o valor anterior menos 1. Para não ficar negativo, né?
Imagina que se esse valor já era zero, né? Esse valor, não, se ele fosse, se o valor fosse zero, não ia ser pego aqui. Então, esse valor nunca, não tem perigo de ficar negativo. Esse valor não é negativo. Ele vale, sei lá, 1. Ele pode valer 1. Então, é só decrementar. Não tem que se preocupar dele ficar negativo. Aqui, provavelmente depois escrever desse jeito aqui. Vamos ver. Menos 1. Aí nós temos que criar um novo section, né? Só que aqui a gente, quando cria um section, a gente não passa o grid. A gente só passa o grid em branco. Então tem que dar um jeito de fazer aceitar passar o grid. No construtor dele, ele não aceita o grid. Então vamos lá. Fazer aqui o grid. Só que eu não sei qual que é o tamanho do grid. Então, aqui o grid. Aí nós vamos perguntar, né? E você tem empty agora no hub, né? Empty. Não passar nada, tem que ser um array vazio. Se o grid é vazio, se não, grid recebe grid. Aí nós vamos criar o grid novo. Passa a largura, passa a altura, passa os presentes e passa um novo grid. E aqui está chamando recursivo, né? Ele só para quando todos forem zero. Aí aqui ele vai procurar todas as variações. Então acho que é o suficiente. Então vamos ver. Vamos testar. Para ver algum erro de sintaxe, de digitação, né? A primeira seção, esse daqui. Aí fit all presents, né? Não, fit all presents. Fit all presents. Eu nem preciso passar. Só que eu não sei o formato do presente, né? Porque ele tem só o. Eu tenho que passar a lista de presentes pro initialized. Porque eu só tenho o índice dele. Na verdade, eu não tenho os presentes, né? Então vamos passar os presentes como terceiro parâmetro. Presentes. E a gente coloca aqui presents. Quando for criar o sessão, nós temos aqui os presents, né? Aí nós vamos fazer um freeze dele também. Presents freeze, para ninguém deletar. Evita efeitos colaterais indesejados. Vamos passar. E vamos mudar isso aqui para presents needed. Aí tem que arrumar o algoritmo aqui, né? Fit all presents. Se todos os presentes necessários são zeros, sim, é verdadeiro. Aí tem que encontrar o índice. Isso daqui é quantos. Primeiro índice que não é zero. Aí nós vamos retornar o índice do presents. Aí para pegar o present vai ter que ser aqui nesse presents. Present, de present índice, pegamos o present. E o valor a gente não precisa saber, porque a gente vai pôr um presente por vez. É só isso que mudou aqui para pegar o presente certo. Aí pegou as variações, aí place present. E aqui não muda muito, porque present está no singular. Aí o new presents muda. Só o present que a gente tem que passar aqui de novo, ó, mas é o mesmo, né? A gente poderia
Poderia pôr um freeze no new present também, para evitar que alguém tente alterar ele. Aqui a gente põe no construtor. Aqui a gente deixou alterar. Aqui a gente põe um freeze nele, aqui assim, ó. Aí se alguém tentar alterar, ele trava. E aqui também no grid, vamos pôr um freeze. Pegar o grid, map, line, line.freeze, fazer um freeze aqui. Aí a gente garante que ninguém altera os grids. Mesmo que dê problema agora, comece a quebrar, é mais seguro, que eu nem falei, porque vai ter milhões de recursões, né? Milhões. Na verdade, a gente chama aqui esse booleano que retornou, mas é fit all presents que a gente vai mandar, porque ele já tem a lista ali dos presentes. Fit all presents. Aí deu nulo aqui. No implicit conversion from nil to integer. Em algum lugar tinha um, um nulo, tentou converter. Vamos chamar o método aqui. E vamos ver onde ele para. Presents needed. Tá certo. Display, present index. Tem que ser 4 aqui, né? Deu, deu nulo. Presents needed vale isso daqui. Ah, não executou ainda. Pera aí, não tá executando? Ele não sai da mesma linha? Porque eu pus step. Tá certo, deu 4 ali. Aí no present são um array. Vamos ver. Puts present é o 4, tá certo. Variations. Display variations. Variations tem esse tamanho aí. Variations. Tem 4 variações, né? Aí ele vai pesquisar o fit. E vale o chords. Chords vale 00, tá certo. Present vale o presente ali, tá certo? Aquela posição, aparece um izinho. Esse aqui, ó. Um U virado. Caiu lá no forwardable. Play size tem que ser 3, né? Aí vamos ver new grid como vai ficar. New grid. Deve estar errado aqui. Vamos ver quanto vale grid. Grid. Tá certo. Grid 4x4 vazio. Não sei se tinha que pôr um dupe aqui. Eu não pus porque isso aqui retorna um novo array já, né? O map retorna um array novo. Aqui é um grid novo. Por enquanto, assim, poderia colocar um dupe novo aqui, mas não tem sentido, porque esse daqui, vamos ver se dá. Os outros tem freeze também, se mexesse não ia mexer. Aqui, aqui tem um sinal de igual, ó. Colocou uma atribuição onde tinha que ser uma comparação. Que método que ele tá aqui? 112. Ah, não, aqui tá certo, aqui é uma atribuição mesmo. Display M, display N, display new grid de I mais M, J mais N. Lembrando que o IJ tá 00. Define it. Quanto que vale o I? Print I. Print J.
print m, print n, n. Aí não entrou no loop ainda do n. Por isso que deu undefined, eu acho. Aí deu falso. Display present de m e n. Verdadeiro. Tem que entrar aqui dentro, então. Aí tô entrando nesse for double aqui. Aqui ficou verdadeiro. E vai ter que atribuir aqui no primeiro. Aí funcionou. Funcionou, tá copiando, tá vendo? Esse aqui copiou. Copiou esses três aqui. Então o new grid tá certo. Vamos ver onde ele vai falhar agora. Aí new presence. Acho que deve ser por aqui, né? New presence find index. Display index. Index tá valendo nulo? Ah, aqui a gente tá procurando coisa errada, né? Passamos o presente, ó, do find index. E aqui o new present é a lista. É, o presente não, ele não tem como saber, só se pegar o ID, mas eu não sei se vai ser pelo ID. Esse daqui que tá errado, ó, porque o índice agora deu vazio. Agora tentar descobrir aqui se a gente passa um índice aqui em cima, a gente passa o present index aqui, no place present, porque com o presente tem um ID, mas o ID, eu não sei se o ID tá certo, que sempre vai ser esse daqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É, pode ser o ID. Vamos pegar o ID já, vamos supor, vamos forçar a amizade. O índice vai ser present.id, então. Nós podemos tirar o bybug aqui e ver se ele passa tudo sem dar erro. Ali que estava o bug. Aí, provavelmente, isso aqui respondeu, a gente não viu. Fit all presents tem que dar true. Deu false. Ué, por que que deu false? Mas não deu erro dessa vez, pelo menos, né? Vamos ver. Sections de 0. Não puts. Ele não colocou. Provavelmente porque aqui no ele criou uma cada mutabilidade, será? Ou não? Deixa eu ver. Engraçado, se você fizer um fit do present 4 vai, né? Presents 4 ele deu verdadeiro. Mas por algum motivo ali ele falhou. Então vamos colocar um bybug aqui. New section. Ó, ele colocou o grid, colocou a peça aqui, colocou o presente aqui e o outro caberia aqui, tá vendo? Só que aí na hora que ele vai entrar na recursão ele vai dar falso. Vamos ver quanto que o new sections tem de presents needed. Tá vendo? Aqui retornou um menos um. Então eu teria que tentar colocar uma variação. Vamos ver por que que ele não conseguiu colocar. Ele teria que tentar a variação espelhada. Aí, vai pegar, chamar os presents. Pegou as variações. Display. Present variation. E vamos colocar a string dela também.
Aqui fica difícil de visualizar, né? Será que dá pra colocar um display? Putz, se eu chamar um, se eu chamar um putz, não, acho que não vai dar. Se eu chamar um join, não, mas o join não vai. Join já é uma string. Putz, vamos tentar colocar assim. Retorna new, porque o putz retorna new. Dá pra fazer sem o. Eu quero pegar aquele E virado, que é a única que cabe, né? Esse daqui não cabe. Então vamos dar um next aqui. Aí, aí esse E virado, esse que tem que caber, ó. Então, vamos perguntar assim, fit present variation. Acho que a gente não fez a parte das coordenadas, né? De ele buscar. Não, mas era aqui no fit que tinha que ir. Então, esse aqui tá errado, ó, porque teria que ter funcionado. Então vamos entrar na função step display, opa, display size, display present, puts present, só para certificar. Aí width é 4, height é 4. Aí vai fazer 4 menos 1, 3 menos 1. Bom, vamos ver ali o algoritmo, né? Vamos ver o grid como que tá. Ele é o método fit, tá pelo grid. Grid. O grid tá certo, ó. True, 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 false. Aqui ele só vai achar na última posição, quando o, o I e o J forem um, né? Então vamos colocar até aqui. Display I, display J. E ele pulou já a função aqui. Pera aí. Será que ele não quis entrar no loop? Ou não? Eu apertei sem querer aqui. Ver se dá pra voltar. Não deixa eu voltar. Tem que dar um nome para as variações. Ficaria mais fácil, mas vamos para depurar também. Então vamos colocar assim, porque tem que ser aquela peça virada. Esse daqui tem que ser um. O I e o J tem que ser um. By bug if I igual a e J igual a 1. Aqui, vamos continuar. Esse daqui, tá bom. Aí ele vai entrar na recursão. Vou colocar continue para ver se ele para lá. Não, não parou, não. Nunca entrou. Aqui não quis entrar, né? 4 menos 1, 4 menos 3, 1 e 3, 1. Será que não tá passando o height, certo? Height, width. Agora os variations estão diferentes, eu acho, né? Ah, mas daqui também precisa de 2, né? Não sei se cabe aqui. Ah, ele tem 2, tá certo. 2, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E tá difícil, tem que ver. Ele nunca entrou aqui, né? Pode ver que ele não parou aqui. I igual a 1, J igual a 1.
Bybug nunca chegou aqui. Tem algum erro ali. Está saindo esse break aqui, deve estar saindo de mais, de onde não deveria aqui, né? Está saindo de todos, em vez de sair só de um. Que é a primeira vez, né? Com o Sfit lá e J, né? A próxima vez que ele vai chegar ali, né? O present variation, ele é um normal aqui, né? Ó, normal. Aí vai chamar o fit ao present. Vamos ver como tá o grid aqui, deixa eu ver. New section.grid. Esse presente, variação. Isso daqui não vai caber mesmo, né? Passar. Esse aqui teria que caber, ó. Por algum motivo não tá entrando. É verdadeiro, verdadeiro. Então tem uma colisão aqui, né? Tá certo, porque no 00 vai ter uma colisão. Aí deu o isfit false. Pode ser que o isfit está quebrando todos os loops. Fit é falso. Aí deu um break aqui. Foi para a próxima iteração, né? Display M, display N. Aqui ele teria que ter começado do zero de novo. E ele tá valendo um aqui, ó. Porque se ele não, se o isfit deu falso, ele tinha que cair fora. Por que que ele não caiu fora? Não fez break, ele não fez o break certo aqui. Ele voltou e foi pro próximo. Mas ele tinha que sair daqui, tem que usar tipo um go to aqui, sei lá, um catch, porque ele teria que ter saído daqui. Esse fit deu falso. Ele teria que sair, passar pro próximo IJ. Porque aqui não é it, né? Esse que é o problema. O problema é que não é it. Será que eu uso um it aqui para iterar? Ah, essa iteração aqui tá errada, então vamos ter que iterar sobre. Tá certo isso aqui. Mas vamos ver aqui para o que ele vai dar. Ele continua iterando dentro da peça. Ele teria que recomeçar a peça do zero. E ele tá indo na mesma peça.
Porque a gente usou o break, tem que usar dentro de um it, não dentro de um times, né? Um times acho que não funciona, ele passa para a próxima interação. Mas pelo menos o switch ficou marcado como falso. Então ele só está comparando à toa, né? Tem que ver ali na hora que é 1-1, porque que nunca chegou a entrar em no 1-1. Ele fica, parece que fica repetindo o mesmo loop. Não, mas aí também não. O M e o N tá mudando. Só que o J ali nunca mudou, né? Agora ele saiu dali, mas não sei o que aconteceu. Vamos arrumar isso. Aqui não tá certo, né? Porque tem um times aqui. Um times, a gente sabe que é o tamanho do presente. O presente, ele tem, né? O delegado para isso aqui. Talvez tenha que fazer um it também, vamos ver. Shape, a gente pode. It. E é só o fit, né? É só o fit, present, fit. Cell, e o grid, false. O I e o J nunca chega a ser um. Pode ver, ó. Ele nunca para no bybug aqui do IJ igual a 1. Pode ser que seja o times também aqui que esteja causando esse problema aqui. A gente poderia fazer a mesma coisa, mas com o grid, né? Aqui tem esse width menos size. Toma cuidado. Se times é ruim, interação, eu não sei se o break funciona. Estamos usando isso em outro lugar também? Tem um size aqui, mas acho que não faz diferença.
E daqui só itera uma vez só, acho. Ah, esse daqui só itera uma vez, nunca chega a ser igual a um. Por isso, ó. Width vale 4. Size vale 3. Aí fica uma vez só. 4 menos 3. 1 times retorna 0. 1 times. Ah, por isso. Então deve ter um mais um aqui, deixa eu ver. Mas tem que entender de onde que vem esse mais um. Vamos pressupor que é do pior caso, que é 3, 3. 3 menos 3, 0. Aí, então vamos jogar um mais um aqui. Aí caiu lá no by bug, ó. Aí vamos lá. Agora talvez funcione. O present, aquele presente virado, né? Não, não foi. Presente virado. Não dessa vez. Agora foi. Mas pode ser que agora funcione, porque antes ele nunca estava entrando nessa iteração aqui. É, deu switch, deu e true. Linha 94. Vamos ver. Tirar esse by bug daqui. Aqui lá talvez não tivesse errado do jeito que estava antes. Era só esse mais um que estava faltando aqui. Como que estava mesmo antes? Size e times? É assim. Tá funcionando, né? A linha 94. E deu nulo. Não achou nenhum que não é zero. Present index vale nulo. Quanto que vale present needed? Tudo zero. E por que que não deu ao zero aqui? Vamos ver. Present needed ao zero. Deu false. Não são todos zeros? Vamos ver. Present needed. P. P é zero. Engraçado, né? Ele não aceitou chamar o método zero aqui nos números. Sabe por quê? Porque faltou esse E aqui, ó. Symbol to proc. Por causa de um E comercial. Quebrou. Aqui, ó. Symbol to proc. Que não é o símbolo zero. Eu vou passar um proc que chama o método zero. Quando você para pensar no que está acontecendo, tudo faz sentido. Isso que é legal do computador. Ele quase nunca está errado. É quase impossível. Sempre é você que está errado. O computador está certo. Às vezes você quis dizer uma coisa e escreveu outra. Aí coube todos os presentes, ó, da primeira sessão. Legal. Vamos ver se funciona para os outros. Porque eu não sei se está testando todos os presentes. Vamos ver aqui. Então, nós temos que contar todas as sessões que funcionam, né? Aí, então, a gente tem que fazer um sections. Parece que tinha um método count. Outro dia eu vi a IA usando um count outro dia. Só que acho que aquele count era de array. Count. Faça um count dos elementos, ó.
Count. Vamos ver se funciona pra gente. Pegar uns sections, fazer um count da sessão. Funciona? Você aceita um proc? E não, né? Tentar? Eu gosto de tentar coisas novas. Não tô de bom humor. E assim vai. 2, que é a resposta, tá certo. Pro teste, né? Agora vamos testar com aqui e não ter muita esperança. Muito provavelmente ele vai explodir a combinação e não vai terminar. Aí nós vamos ter que colocar um cache ali. E é isso aí. Só que pronto. Vamos guardar no GitHub, porque esse exercício é facinho da gente destruir o código-fonte e esquecer. Advent of Code, dia 12. Como que é o exercício de hoje? Presents? Tree Farm, alguma coisa assim. Christmas Tree Farm. Christmas, mas você viu como que a lógica tá certa? Christmas Tree Farm. É só porque nós estamos lidando com alguma coisa. O IP de Work in Progress. Estamos lidando com uma coisa que explode combinatoriamente enormemente. A gente podia até colocar um map para ver se ele vai. Podia até colocando um puts aqui, né? Para ver se ele vai imprimindo. Para ver quando ele está conseguindo calcular. Pelo menos quanto tempo demora para calcular um, né? É, map section puts section puts section initial presence. Vamos ver se ele está calculando num nível aceitável. Tá imprimindo tudo em branco os mapas. São mapas muito grandes, tá vendo? Então vamos lá. Ó, ele pegou o primeiro mapa, imprimiu ele em tudo em branco, porque onde tem o presente são a parte interna, né? Na parte interna que ele tem o presente. Então você vê que ele até calculou um, calculou dois, mas quantos que tem aqui? Tem, tem mais de 1000, né? Então teria que ser mais rápido. Veja o que ele tá fazendo, ó. Fez um, dois, fez dois. Ainda dá para melhorar aqui. Dá para tirar esse put section aqui, que mostra ele em branco. E aí poderia mandar imprimir ele quando tiver aqui. Que ele vai retornar. A única hora que ele retorna true é aqui, né? Vai fazer o seguinte: se todos os presentes for zero, aí ele vai imprimir o self e retornar verdadeiro. Aí nós vamos ver os presentes colocados, pelo menos. A gente vê um presente e já. Ó, vimos, só para a gente ver que ele tá pondo os presentes. Então, ele tá fazendo muita coisa, tá funcionando. Tá pondo os presentes aqui, sobrou uns espacinhos em branco. Ele fez todas as combinações, então coube todos os presentes. Teoricamente tá certo, porque vai ter uma resposta depois, né? Pra gente ver quantos que deu certo, quais linhas que deu certo ou não. E ele sempre põe caso limítrofe, o Advent of Code. Aí ele também começou a colocar os presentes aqui e tal. Só que o negócio é que tá muito demorado, porque isso daqui é gigante, ó, são grids de 40 por 40, 40 por 40 dá 1600, né? É, 1600. Então 1600 casas, aí olha o tanto que ele quer pôr, 50, 30, 20 presentes.
Olha o tanto de recursão que vai. Aí nós temos que ter uma poda, né? De tipo, já passei por aqui, não vou calcular isso de novo. E aí nós temos que cobrir isso em quais pontos que a gente tem que podar. Que vai pôr o nosso cache. Muito provavelmente seja assim, na parte do true, né? Quando encontrou tudo, a gente vai fazer nós vamos fazer o cache do quê? Do grid, não? Do presente? Eu vou pensar ainda o que que vai ter que pôr. Eu vou pôr na pausa, deu 1h30, vou tomar uma água. Então, assim, aqui a gente vai fazer um cache. E aqui também, na hora do fit, a gente vai fazer o cache dizendo que não. Então, o que que nós vamos fazer aqui? E depois a gente vai pensar se nós vamos poder otimizar essas coordenadas aqui. Mas provavelmente não precisa nesse momento. Mas basicamente, deixa eu ver quais são os métodos, onde que a gente tem lógica aqui. No place present quer dizer que ele já sabe pôr. O fit, a gente poderia ter. Tá vendo que a gente tem as coordenadas, né? Mas só que não tem fit. A gente tem o presente e as coordenadas, a gente pode pôr o cache aqui. Que a gente faz. Não, mas aí não precisa. A gente pode ir no nível acima. Porque eu não preciso saber das coordenadas, né? Eu só sei que esse presente nesse grid cabe. Então, não, falando besteira, eu ia falar que o cache poderia viver aqui na seção, mas ele não pode, porque ele. A seção só se fosse como uma variável da classe, com dois arrobas. Pode ser assim, ó. Cache. Aí acho que dá pra fazer assim, eu não lembro mais como faz. Class, self, não lembro. Vamos procurar no Google, que eu esqueci como que faz para fazer um método de classe acessar. Ruby, é, class menor que self, eu acho. Class menor que self. Só inverti aqui. Esse é um método só para você criar um método de classe aqui, né? Aí, tipo, da cache, né? Tem que ver aqui o que que nós vamos fazer. Eu não sei se eu posso pôr um TR accessor aqui para cache. E teria que ver uns métodos de se tem a chave, o grid, a gente vê se a gente consegue converter ele para. Eu não queria colocar um array, né? Poderia chamar, se a gente chamar o método toString, pode ser um método toString. Então, talvez fique mais barato que o array, se for o toString. Então, nós temos que saber se aquele grid, mas eu não sei se precisa pôr todos, porque assim, o ideal são os que são verdadeiros, né? Para não calcular duas vezes. Porque, apesar que os presentes ele vai iterando, né? Ele pega um presente, aí ele chama outro, só que não sei qual que é o melhor jeito de podar, porque são tantas combinações, né? Quando eu vou pôr um presente, eu vou pôr um outro presente, não vai ser no mesmo grid. Eu não sei se a gente está contando na hora de comparar o grid, ó, uma otimização que já enxerguei uma. Na hora de comparar o grid, tá vendo que boa parte do grid está ocupado e eu perco tempo perguntando para as partes iniciais, mas só tem uma pecinha aqui nas partes iniciais. Então dá para fazer talvez uma função de que ele encontra a parte do grid que tem que ter no mínimo um 9x9, sabe? E se não tiver um 9x9, ele não. Eu vou dar uma descansada para pensar nisso.
Mas assim, basicamente chega num ponto que ele tá bem cheio, bem poluído, cheio de ponto aqui, assim, não tem o que eu colocar aqui dentro. Eu tenho que ter, porque a gente tem um fit que mostra a primeira que ele encontrou. Mas o fit, vamos procurar aqui, ó, o fit ele procura no grid inteiro. E poderia ter uma otimização, que nem falei assim, esse PIQ aqui, que é uma linha para ele pular, né? Apesar que a gente sabe que elas são sempre 3x3, aí eu não sei se a gente pode pular sempre de 3 em 3 linhas, mas teria que ver uma função para ver se ele tá meio cheio. Como que a gente sabe se ele tá meio cheio, meio vazio, né? Porque o que que acontece? Proceduralmente você quer colocar sempre eles um do lado do outro, mas não dá para saber eles se encaixam, então eu não posso pular muito, sabe? Não posso pular muitas linhas porque como os presentes têm buracos, né? Eu não preciso, se eu pular 3 linhas aqui e pular 3 linhas, eu estou desperdiçando espaço, porque um presente pode se encaixar com a variação. Eu vou dar uma pensada, mas vão pensando junto aí comigo.